Olá pessoal, hoje tem uma contação de história nesse livro lindo chamado Fé, escrito por Luiz Ru Rivas, da editora HO Produções. Mas é uma contação de história bem diferente. E nessa contação de história eu convido vocês para vir estudar comigo um pouquinho sobre a doutrina espírita. Então vem! Um dia, a gatinha Ollie foi visitar seu amigo Lupe. Ela queria que nesse dia ele contasse uma história sobre algum personagem órfão. E Lupe aceitou o desafio e foi pensando, e até que ele teve uma ideia. Posso contar a história dos Lupes e sua amiga Choque-Ollie? Disse Lupe. Mas Ollie queria outra, então disse, essa não, outra. Ah, já sei, disse Lupe. Posso contar a história de um cachorrinho chamado Manda Lupe que protege um órfão, o Baby Ollie. Então, vamos começar. Era uma vez, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Mas a Ollie interrompeu. Essa também não! Outra! Eu quero a história da princesinha órfã, a Cinderela. Então, Lupe pensou e começou. Era uma vez. Lupe parou e disse, sabe, Ollie, é que hoje eu não tô com muita inspiração para contar histórias, sabe? Então, por favor, implorou Ollie. Enquanto Lupe queria uma história cheia de aventuras em outro mundo, Ollie queria a história de uma linda princesinha chamada Cinderela. Queria escutar uma história de princesas com sapatinhos mágicos. Então, os dois começaram a escutar uma voz que dizia, olá pessoal, talvez eu possa ajudar vocês. E eles perguntaram, quem é você? E a voz respondeu, sou o Dr. André Luiz e eu escutei a conversa de vocês. E eu acho que essas duas histórias podem ser contadas em uma. Como assim? Perguntou Lupe. E Dr. André Luiz explicou para Lupe e Ollie que a força do pensamento pode ser muito poderosa. É como a força? Perguntou Lupe. Ou é como a magia dos contos de fadas? Perguntou Ollie. Tipo isso. O pensamento de vocês pode ser tão poderoso e viajar para lugares muito distantes, explicou Dr. André Luiz. Vejam, se alguém na Terra tem algum problema, eles podem pedir ajuda com a força de uma oração feita com fé. Então, ele fica em forma de uma mensagem e vai para outros lugares. Nossa! E ele vai para onde? Perguntou Lupe. Ele vai para um outro mundo, o mundo espiritual, explicou Dr. André Luiz. E para isso, a dica é que a prece seja sincera, curta e profunda. E o que acontece depois? Perguntou Lupe. Uma vez que a mensagem sincera, profunda e curta chega ao mundo espiritual, ela pode ser lida por espíritos bons. Então, eles podem vir ajudar. E eles vêm à Terra? Perguntou Lupe. Sim, eles são nossos espíritos protetores, disse Dr. André Luiz. Os bons espíritos podem viajar do mundo deles até o nosso e vir nos ajudar. Eles nos ajudam em forma de inspirações. E lembrem-se, a prece poderosa é a prece que vem do coração, disse Dr. André Luiz. Mas Ollie ficou meio confusa e perguntou, como que nós fazemos para ouvir essas inspirações? Então, Dr. André Luiz já foi explicando. Sim, tem como ouvirmos essas inspirações com a meditação. Oba! Como é que isso funciona? Perguntou Ollie. Dr. André Luiz contou que meditando, conseguimos ouvir a palavra de Deus e nossas inspirações. Para meditar, precisamos fechar os olhos, respirar fundo, tranquilizar nosso corpo
e ouvir profundamente. E a gatinha Ollie lembrou-se de um trecho da história de Cinderela, onde ela volta para casa triste, mas se lembra do poder da prece. A oração de Cinderela foi tão forte que chegou até os espíritos e eles impediram o príncipe a chegar até sua casa, até a casa de Cinderela. E então André Luiz se despediu e foi embora, esperando que seus ensinamentos sobre a fé e a oração sincera, curta e profunda tivessem ajudado. Lupe ficou agradecido. Sabia que aquilo ajudaria ele a encontrar novas inspirações e contar várias histórias divertidas e engraçadas. E a gatinha Ollie imaginou-se dentro de um conto de fadas, recebendo inspiração de sua fada madrinha. Então, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mas o que ela nos ensina? Gente, esse livro é um livro lindo que nos ensina a força do pensamento, a força da fé, a força das preces, a força da oração. Também nos ensina que a prece nos conecta com os nossos amigos espirituais. Sabe como que eu faço minha prece? Quando eu tô um pouco angustiado, meio triste, eu faço assim, eu fecho meus olhos, respiro fundo e imagino todos os meus amigos espirituais e todos os meus guias espirituais em volta de mim, me mandando inspirações. E isso me acalma muito. Quando você se sentir meio angustiado e triste, imagine por um pequeno segundo. Imagine uma pequena luz branca se aproximando cada vez mais perto de você. Essa luz branca significa o amor de Deus e a inspiração de seus guias espirituais chegando em você. Então, essa foi a contação de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e salvar, porque não vale só assistir. Tchau, tchau!